você está na GV News, seu canal de jornalismo exclusivo da Grande Vitória. A gente entrevista agora o presidente da Anfarmag Regional Espírito Santo, Hugo Guedes. Nós vamos conversar sobre a indústria da manipulação de medicamentos. Seu Hugo, obrigado por sua presença aqui no GV News Entrevista. Eu que agradeço pelo convite. A gente estava conversando antes, é uma indústria muito interessante que pouca gente sabe da importância dela e do tamanho dela para o país, com muitas curiosidades. Quantos pontos, quantas farmácias de manipulação nós temos hoje no país? Eu vou fazer do descrição, porque nós temos no Brasil 3 tipos de estabelecimentos. Nós temos farmácia, drogaria e farmácia homeopática. Essas 3 são bem distintas. As farmácias de manipulação, elas hoje significam no mercado mais ou menos cerca de 10%, né? Isto é, em torno de 7 mil farmácias no país. Você tem em contrapartida cerca de, no mesmo tanto, cerca de 60 mil drogarias no país. Muito poucas hoje de homeopatia, porque as próprias farmácias de manipulação acabaram também fazendo homeopatia e assumiram essa área específica. Então acabaram sendo tanto manipulação alopática, que é dos medicamentos tradicionais, quanto homeopáticos ao mesmo tempo, atendendo esses dois mercados. Quer dizer, então vocês têm 7 mil pontos aí, tanto fazendo a manipulação de medicamentos que a gente chama, entre aspas, aqueles químicos, né? Os alopáticos, quanto os homeopáticos, que é outro ramo de medicina que também demanda vocês. Exatamente. Quantas pessoas vocês empregam? Acreditamos, isso nós não temos certeza, mas tivemos um censo do setor em 1998. Por ele a gente tira mais ou menos uma base até pelo crescimento desse setor específico. Né? Nós acreditamos que hoje nós devemos empregar em torno de 30 mil pessoas nesse setor e talvez sejamos o empregador de farmacêuticos, talvez o maior empregador de farmacêuticos do país. Quer dizer, farmacêutico mesmo? Mesmo. Né? Porque eu não posso... essa farmácia não pode viver sem farmacêutico, porque a técnica de fazer, um técnico na realidade não consegue absorver essa técnica. Então eu preciso de farmacêuticos específicos e às vezes não muito mais do que às vezes dentro da farmácia. O senhor estava me falando que o Brasil é o único lugar que tem drogaria e farmácia. Isso. Por que isso? Qual é a diferença? É muito engraçado. Essa é uma legislação antiga que está se tentando modificar no país, né? Nós temos um projeto de lei que está há quase 10 anos no Congresso para ser modificado, que criou, em 1973, criou essa coisa da drogaria, que é aquela que vende medicamento industrializado, mas não manipula. E a farmácia é aquela que pode vender medicamento industrializado e manipular. Então a única diferença entre as duas é que uma manipula e a outra não. Então a necessidade de ter esse nome drogaria, né, não era necessário, né, até porque a legislação é a mesma para as duas. Mas por que nós temos drogaria? Boa pergunta. Houve uma interferência grande em 73 da indústria farmacêutica no intuito de criar um canal específico muito da venda de medicamentos da indústria, né, em 1973. Então, esse nome ficou. É muito engraçado quando a gente conversa com os colegas de outros países, entendeu? Eles acham muito interessante essa coisa de nós termos essas duas coisas, porque todos os países do mundo só tem farmácia, né? Apenas farmácia. Essa drogaria é igual jabuticaba, só tem no Brasil. Exatamente. Parece que assim, vocês têm um certo embate com a indústria farmacêutica, aquela de grande porte, a multinacional. Eu acho que todas, no setor como em qualquer mercado, há os embates, e dentro da própria indústria tem embate entre elas mesmas pelas diferenças de medicamentos que existem, como o genérico, os de referência que são das multinacionais, né, e inclusive os similares. Eles próprios se embatem também entre eles pelo mercado, né, porque eu falo que não existe nada pessoal, é apenas mercado, né, cada um querendo tomar o mercado do outro. E a indústria, na realidade, como a manipulação cresceu muito na década de 90, tá? Veio crescendo da década de 80 para 90, etc., começou a interferir no mercado da indústria farmacêutica, né? Então aí eu creio que nós tivemos um embate, tá? Num determinado momento, exatamente pela interferência dela na nossa legislação, para que fosse uma legislação mais restritiva e tudo mais, no intuito, e a gente vê nitidamente que é questão de mercado.
Quer dizer, a indústria multinacional interferiu para que vocês fossem muito fiscalizados. Lógico. Como é que é essa fiscalização? Nós temos a legislação específica, tanto da produção quanto do controle, tanto do controle do medicamento, quanto do controle do processo, o controle específico da matéria-prima, tudo isso. Nós temos a legislação mais rigorosa do mundo. Nossa legislação, na realidade, são mais de 200 páginas, né, em que nós temos que cumprir tudo aquilo, né? E cada um trata, às vezes, de medicamentos específicos que, às vezes, são mais perigosos para se manipular, etc., onde se precisa, na realidade, legislar-se específico sobre uma classe de medicamentos. Mas isto fez também com que essa farmácia desenvolvesse muito, essa legislação muito, muito rigorosa, nos fez, na realidade, evoluir também, né? Nós temos uma inspeção sempre de vigilância sanitária e ela é muito pesada por causa da legislação, né? Mas acredito assim, isso eu acredito, nossa legislação foi modificada em 2009, hoje eu já vejo bem menos se nós temos problemas com a vigilância sanitária, exatamente assim, porque o tempo da própria coisa fez com que as farmácias se adequassem dentro de um processo, né? E hoje eu creio que está tudo mais ameno, tanto para a vigilância quanto para as farmácias. Quer dizer, uma coisa que poderia parecer que seria ruim, acabou se tornando uma boa coisa para o setor de manipulação. Eu acredito que isso fez, ao mesmo tempo de fazer com que a farmácia melhorasse, tá? Os seus critérios de produção de medicamento e de controle dele, de controle de matéria-prima, como também fez, por outro lado, que o nosso mercado também criasse muitas coisas novas, tá? Exatamente por causa da legislação ajudando a farmácia a atender a legislação. Então, houve um desenvolvimento natural, tá? Quando você, na realidade, torna muito mais exigente uma legislação. Há um desenvolvimento maior, porque todos correm atrás de cumprir aquela legislação. Então, significa que, obviamente, essa farmácia cresceu muito no Brasil. Hoje, talvez, nós tenhamos a maior tecnologia disso no mundo. Tá? Nós temos representação numa farmacopeia. A farmacopeia, na realidade, são os livros que regem farmácia, onde estão os fármacos todos lá dentro. E a maior delas é a americana, né? Uma grande estrutura. Nós fazemos parte do comitê dela, onde eles nos falam o tempo todo que nós somos referência mundial na relação de manipulação de medicamentos no mundo. Tá? Exatamente por essa forma que eu acho que a legislação ajudou muito. E como é que é essa indústria em outros países? Veja bem, nos outros países, quase todos os países do mundo, é muito diferente do Brasil. No Brasil, nós podemos fazer a mesma coisa que a indústria farmacêutica, isto é, na mesma dosagem que a indústria, na mesma forma, isto é, o xarope, o comprimido, etc., igual da indústria. Nos outros países, não. Só se pode fazer o que a indústria não faz. A farmácia só pode manipular aquilo que a indústria não faz. Né? Mas isso se deve a essa evolução que a farmácia teve. Ela cresceu muito. Numa legislação de 2005, houve a tentativa de coibir que se fizesse a mesma coisa. Né? Isso, na realidade, iria minguar esse setor no país assustadoramente e teria um desemprego muito grande nesse setor específico. Nós conseguimos, na época, melhorar a legislação, tá? Sem que, na realidade, você perdesse essa capacidade de fazer a mesma coisa que a indústria farmacêutica. Quer dizer, aqui é o único país do mundo que há uma competição direta entre a farmácia e a indústria. Exatamente. Quer dizer, se o médico der a fórmula, vocês fazem. É assim que funciona? Isso. Ele precisa, na realidade, passar uma formulação. Nós não atendemos com nome comercial. Eu não posso substituir. Se o médico passa um determinado nome comercial, eu não posso substituir e manipulá-lo, mesmo que eu tenha esse fármaco dentro da farmácia. Tá? Mas eu não posso fazer, até porque a receita é mandatória. Isto é, a receita é que diz o que você deve fazer. Quando ele, na realidade, distingue uma formulação, aí você, na realidade, é a hora que cabe a manipulação fazê-la. Mas tem médico que ainda faz isso? Eu acho que muitos. Por quê? Porque a farmácia de manipulação também faz outra coisa igual à indústria. Ela faz propaganda médica junto aos médicos. Que esse é o pulo do gato. Exatamente. O médico, na realidade, não saberia jamais o que passar, como passar, até porque ele não aprende isso na faculdade. A faculdade de medicina fala muito pouco em manipulação.
né? Então as farmácias se encarregam ao longo dos tempos, igual a indústria farmacêutica, e também ensinar um pouco aos médicos, né? Principalmente como montar formulações, entendeu? E sair um pouco do nome comercial para o fármaco em si, né? Então isso é que eu acho que mantém vivo, né, a manipulação no país, tá? E tem muito médico, tá? Muito médico? Muito. Que não, para vez de passar, ó, toma esse remédio aqui... Porque para o médico também um diferencial, no momento que ele te passa uma formulação, ele está passando para você, e não um nome comum, né, que ele passa para todos. A sensação do paciente é muito maior quando ele pensa que o médico está passando uma formulação para ele, e não um medicamento que todos irão tomar indistintamente dentro de uma drogaria, né? Eu acho que isso também tem um fator psicológico muito grande, como medicação na realidade tem fatores psicológicos muito grandes, tem muitos médicos que se utilizam da manipulação. E tem muito fármaco também que a indústria não faz. Então o médico é obrigado a utilizar-se da manipulação. Tanto, vou te dar vários exemplos disso. Fármacos que a indústria já não quer fabricar mais, por quê? Porque o mercado ficou muito pequenininho, é o que nós chamamos de drogas órfãs, aquelas que a indústria não mais fabrica. Você tem associações, às vezes, vamos imaginar um diabético, ele é diabético e hipertenso, ele toma 2, 3 medicamentos no mesmo dia. O médico pode associar numa única cápsula todos os medicamentos, desde que eles não sejam incompatíveis entre si, ele pode associar, facilitando a vida do paciente ter que tomar 3, 4 medicamentos durante o dia. Então, associações que às vezes, a maioria, a indústria não faz também. Outras são formas medicamentosas, às vezes a indústria faz em comprimido e a pessoa não deglute comprimido. Nós podemos fazer aquilo em xarope, numa suspensão, numa forma líquida, de forma que facilite ao paciente. O paciente não gosta de determinado sabor, eu posso fazer em outro sabor. Então você tem uma série de coisas que você pode mexer com o fármaco, né, que a indústria é muito estándar. Né? O que nós não somos estándar, eu posso modificar a formulação de acordo com a vontade que o médico tem. E vocês entendem a letra dos médicos? Olha, é muito engraçado porque até nós, entre nós colegas, a gente às vezes se passa as receitas perguntando assim, adivinha o que está escrito? E é difícil, né? Isso é muito comum, a coisa você às vezes por você conhecer a substância, né, você na realidade pedaços e conversar com o paciente às vezes o que ele tem, então você consegue matar facilmente o que é que está escrito ali, né? Mas é muito difícil, tem uns médicos que tem umas letras e é muito engraçado que a legislação diz que isso deve estar escrito, tá, em letra legível. A legislação, a lei, eu tá? estou imaginando uma fórmula, sim, numa letra que ninguém consegue entender. Essa é a coisa. Mesmo na drogaria é um grande problema, tá? Por quê? Porque também os nomes escritos para a drogaria, os nomes comerciais, né? Os farmacêuticos têm problema. E é sempre, o que a gente faz? Na realidade é conversar quando eu começo a não conseguir ler, é conversar com o paciente, o que ele tem, qual é a doença, etc. Como eu sei quais são os fármacos que são usados para essa ou aquela doença, eu vou matando o que é. Agora, nessa coisa de letra de médico, você tem muito erro médico por causa disso, muito erro de medicação exatamente pelas letras que a gente chega, porque às vezes você tem medicamentos de classes diferentes com nomes muito parecidos, o que na realidade favorece você ter um erro de medicação. É uma coisa que eu queria saber, assim, tipo, o senhor, a gente chega na drogaria com a receita, o farmacêutico, não, o atendente, que é o balconista, né, que ele é balconista, vai lá, pega e me dá o remédio, eu levo, vou tomar um remédio. Okay. Com vocês não é assim? Não. Querendo ou não querendo, nossa legislação me obriga, tá? Aqui, a receita é recebida, você recebe um protocolo, aonde você vai apanhar depois, né? Nisso vai passar por uma mão de um farmacêutico para analisar aquela formulação antes de fazer, porque se eu posso ter, nesse período de análise dessa receita, eu ter que conversar com o médico às vezes por uma dosagem, ou até por um nome que eu não estou entendendo que ele está escrevendo, alguma coisa do gênero, né? Então, nós nunca entregamos imediatamente, tá? Porque nós não podemos ter nada pronto, até subentendendo que cada fórmula é uma fórmula, então eu não tenho isso pronto dentro da farmácia, né? Então, diferente da drogaria,
que você chega e põe o medicamento tem um tempo médio? Normalmente entre 12 a 24 horas. Esse é o tempo médio. A gente acaba tendo urgências, na realidade, que os próprios médicos pedem, onde você faz mais rapidamente o medicamento, tá? Para que possa atender o paciente, às vezes, de urgência. Em termos de dinheiro, quanto que vocês mexem no país ou no estado? Essa é uma pergunta que todo setor se pergunta, porque quando nós fizemos o censo, nós sabíamos que essa pergunta não poderia ser feita porque ninguém responderia. O que nós fizemos, na realidade, foi perguntar quantas formulações cada farmácia fazia por mês. Aí nós sabíamos que talvez por um tique médio que a gente imaginasse, nós chegássemos perto de algum valor. Hoje, naquela época, nós basicamente vemos como média de que uma farmácia fazia por mês cerca de 1.200 formulações mensais, né? Se você chegasse à conclusão de um ticket médio de R$20, tá? Você consegue chegar a um faturamento desse setor de 7.000 farmácias, mais ou menos. Quer dizer, 20 mil por cada um, 1 milhão e pouco por... Né? 20 mil mês... 20 mil dia, 20 mil mês. Não, você tem 1.200 mais ou menos. Se eu considerar mais ou menos todas as farmácias, né? Obviamente você tem farmácias muito grandes, tá? Até com redes. Na média, 1.200 vezes 7 mil. Sim. Isso, você tem umas 8 mil, mais ou menos 8, 9 mil, né? De fórmulas diárias, né? Dia isso, então? Isso. Então, 1.000 e poucas dia por vezes 8 mil farmácias. Então, você teria perto de 10 mil mensal, né, mais ou menos, né? O que você aí botando um ticket médio, você chega a algum valor disso aí. Alguns milhões. Alguns milhões. Por isso que a indústria farmacêutica às vezes não interfere com a gente, tá? Por causa realmente de mercado, nada mais do que isso. Por que essa indústria aqui no Brasil ficou tão diferente e cresceu tanto? É um caso muito particular do Brasil, né? Vamos voltar ao tempo para poder entender o desenvolvimento desse setor no Brasil. Antes da Segunda Guerra Mundial, não era só no Brasil, no mundo inteiro, o que se fazia, todos os medicamentos eram manipulados, né? Porque você não tinha uma industrialização de medicamentos. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começou um processo de industrialização de medicamento, até porque, por causa da guerra, que demandava muito rapidamente medicamentos. E você começou um processo, na realidade, de industrialização de medicamentos. Isso já tinha antibióticos, tudo mais, que precisavam de todos esses fármacos e esses medicamentos. Nós tivemos no Brasil essa industrialização de medicamento em torno da década de 50, 60, foi quando nós começamos essa industrialização. E é muito interessante quando você vê um pouco da história da farmácia, você vê que nesta época o medicamento industrializado tornou-se uma coisa assim de ponta, né? Então as pessoas todas queriam, na realidade, um medicamento industrializado. Isto, na realidade, veio fazer o quê? Acabar com esse tipo de manipulação no país, né? Até porque a industrialização se deu muito rapidamente, né? A maioria dos medicamentos os médicos tinham em mão pela industrialização. Mas existiam peculiaridades dentro disso, coisas que a indústria às vezes tinha no exterior e não tinha trazido para o Brasil, por fatores diversos, e que os médicos no Brasil precisavam. E nisso os médicos começaram a procurar um grupo de farmacêuticos em São Paulo, tá? Que eram mais antigos e tinham manipulado, né? Perguntando a possibilidade de fazer. E esses colegas começaram a fazer alguma coisa, principalmente para a área de dermatologia, aquilo que a indústria não tinha. Então, se eu considerar na década de 70, foi quando isso se deu. Pouco tempo. Muito. Até a década de 80, tá? A manipulação no Brasil só fazia o que a indústria não fazia, porque os médicos nos procuravam com esta finalidade, que era exatamente aquilo que eles necessitavam. Que é o que acontece fora do país. Exatamente. Mas em 86 houve um fato histórico no Brasil para esse setor. Nós tivemos o Plano Cruzado. O Plano Cruzado, na realidade, por causa daqueles 10 meses de contenção de preços feito pelo Sarney, o que aconteceu? Nós tivemos um grande desabastecimento, tanto de gênero alimentício, mas também de muitos de medicamentos.
E a indústria parou de fabricar uma série de medicamentos essenciais para a classe médica. Esses mesmos médicos se voltaram para a manipulação, para perguntar da possibilidade de manipular. Como nós tínhamos fornecedores nossos de matérias-primas e tinha facilidade no exterior de trazer essas matérias-primas, começou a trazer essas matérias-primas e nós começamos a fazer a mesma coisa que a indústria, já que não existia legislação que impedisse que isso fosse feito. A partir daí, nós tivemos sucessivos planos econômicos e todos eles fizeram contenção de preços onde a indústria se retraía, exatamente por essa contenção de preços. E nós crescíamos. E nós só tínhamos nessa época nós não tínhamos o genérico, nós não tínhamos o medicamento similar, nós só tínhamos o medicamento referência, que é o medicamento da indústria multinacional. E era muito caro. A manipulação aparece com um preço bem mais abaixo, né? Isso favoreceu a população, que começou a ver que existia uma outra forma de fazer medicamento mais barato, né? E aos médicos que, na realidade, aprenderam, a manipular, que não sabiam, né? E começou-se um grande processo. Na década de 90, nós tivemos um boom das farmácias de manipulação, onde nós saímos de cerca de 2.000 farmácias para 6.000 farmácias, né? Então, nós tivemos um crescimento exacerbado na década de 90. Foi isso que manteve esse mercado bastante grande. E é bem peculiar, por isso essa peculiaridade. Quer dizer, por causa dos planos econômicos. Exatamente, que favoreceu o setor. E agora vocês não querem devolver essa fatia para a indústria. Aí é uma boa briga. Uma discussão que eu sempre vejo é a questão da venda de medicamentos fracionados, né, que é uma coisa que alguns médicos pedem, a população pede, os órgãos de defesa do consumidor, volta e meia, entram nessa discussão. O senhor acha que isso será possível? Já que vocês podem vender fracionados, né? Você não tem problema de fracionado. Principalmente a farmácia não tem. A drogaria, pela legislação, ela teria que criar uma área específica para ela poder fracionar medicamento. Vamos falar sobre fracionamento no mundo, como é que é. Nos Estados Unidos e Europa, fracionamento existe. Nos Estados Unidos, principalmente, a maioria dos medicamentos são fracionados. Né? E não são fracionados como se propôs no Brasil. Na realidade, são comprados books grandes na farmácia, né? Aonde ali eu fraciono dentro daquele book e isso vai para dentro de uma embalagem, uma outra embalagem, né? Quer dizer, se eu compro a drogaria compraria uma embalagem de 100, 200 comprimidos. Exatamente. E poderia vender de 2 em 2, por exemplo, como bala. Exatamente. Só que a legislação americana é muito clara numa coisa, você não vende um ar. E nenhuma farmacêutica é louco nos Estados Unidos, porque lá a responsabilidade civil é um fato muito, muito forte, de vender alguma coisa que não possa ser vendido sem receita médica. E lá a maioria dos medicamentos são sob receita médica. Esse tipo de fracionamento me pegou no mundo. E isso faz o quê? Isso barateia o medicamento e, ao mesmo tempo, faz um outro processo. Facilita a vida do paciente quando ele poder comprar a quantidade que ele necessita ou dentro do período que ele necessita. A legislação feita no Brasil, por que ela ainda... nós já temos uma lei falando em fracionamento, né? Mas temos a indústria... Não adianta você ter a lei se a indústria não produz medicamento, né? Sim. Mas por que a indústria não produz esse medicamento? Primeiro porque ela terá de criar uma nova linha de produção. E essa nova linha de produção significa um investimento alto para ela. Então, quanto mais ela puder retardar este processo, tá, ela já vende o medicamento. Sim. Se eu preciso de 10, compro 30, o problema é meu. E quando ela fracionar, vai cair o preço do medicamento outra vez. E a indústria vai perder dinheiro. Então, vamos atrasando o quanto nós podemos. Então, eu acho que é muito mais uma decisão política, tá, de uma forma ou de outra obrigar a indústria a fazer, ou que os medicamentos que o governo compra, porque o governo, na realidade, é o maior comprador de medicamento do país, se ele resolvesse querer que isso acontecesse, ele dissesse assim, eu só compro fracionado. A indústria iria fracionar, iria fazer os fracionados. Mas isto é um processo político, né? Misturado a esse processo econômico que eu te falei da montagem de produção para esse tipo de medicamento que é diferente já. Então vamos esperar mais um pouquinho. Ah, sim, pode ter certeza. O senhor falou aí do processo de produção, do marketing, do político e tudo mais. Por que um médico receita um remédio e não receita outro? O marketing da indústria é que determina isso? Olha, você tem vários processos nisso. Eu falo que é fantástico. Talvez um dos setores do mundo. É muito engraçado, porque a indústria farmacêutica faz marketing muito silenciosamente. Você não vê uma propaganda na TV, estou falando de medicamentos
Realmente não. Não os medicamentos livres de prescrição, os para gripe, essas coisas são isentos de prescrição. Medicamento em si, você não vê jamais a indústria fazendo uma propaganda sobre isso, né? Até porque é antiético perante a classe médica. Segundo, quando o médico se pergunta sempre assim, se tem propaganda, todo mundo vai saber, para que eu vou passar isso, né? Porque eu vou passar uma coisa que é de uma propaganda, né? A indústria farmacêutica tem um setor de marketing extremamente fantástico, tá? E o melhor que ela faz é o processo da propaganda médica, dentro do consultório médico. Quando você vê, o material da indústria de propaganda é fantástico, é muito bem montado, de qualidade excepcional, o que impressiona até o médico, né? Quando é mostrado quem fabrica, a história da indústria, etc., porque tem multinacionais, na realidade, que são verdadeiros monstros em termos de indústria farmacêutica, de faturar, às vezes, o que o Brasil inteiro, toda a indústria farmacêutica fatura no Brasil, às vezes uma indústria multinacional fatura ela sozinha no mundo, né? Então, esse processo é que eu falo que favorece, na realidade, a indústria farmacêutica junto ao médico, tá? É todo esse processo desse marketing. E aquilo, a visita ao médico, isto é, a propaganda, às vezes é de 15 em 15 dias e mensal. É para não deixar o médico esquecer de mim, né? Mas então, tem também os presentinhos, viagens... mas isso vai ter sempre. Carros, etc. Falam que dão... Dizem que dão viagens, carros... Uma das coisas que estavam tentando fazer, que era a delimitação, porque eu falo assim, às vezes é preferível você normatizar o que se faz do que deixar muito livre, né? Então, a própria indústria farmacêutica queria fazer um acordo que, na realidade, ela pudesse favorecer ao médico, às vezes, em pagamento de viagens de congressos, essas coisas, no intuito de facilitar a vida do médico, tá? Essa foi uma das coisas discutidas. Agora, que isso vai continuar acontecendo, é claro que vai, né? No intuito de que o médico pode, na realidade, passar um medicamento ou outra. Eu vou passar na realidade. Óbvio, eu não acredito jamais que o médico passe um medicamento de segunda linha, tá? Sim. Mas se eu tiver mesmos níveis, aquele que na realidade me traz um brinde no consultório, me favorece com a secretária, etc., obviamente eu vou favorecê-lo em relação como qualquer comércio. Mesmo porque a conversa do representante com o médico é a portas fechadas. Totalmente fechado, sempre fechado. Sempre fechado, sempre né? fechado. A gente vai lá no consultório, não, é engraçado porque com uma pastinha. Mas é engraçado, tem médicos, na realidade, que atendem, às vezes, 6, 8 propagandistas de uma vez. Bota um a um para falar. É muito interessante você ver isso. Tá vendo? Aí não há jogo. O que for melhor aqui, bota na mesa, é o que eu vou dar para o meu paciente. Exatamente. Né? Me convence a receitar o seu remédio. É um jogo mais limpo, né? Do que ficar conversando um por um e eu preciso ir a um congresso semana que vem. Posso ir? Para vocês também fazem isso, né? Nós fazemos propaganda médica. Pra gente, nós somos obrigados a fazer isso junto ao médico, porque o médico não aprende a montar formulações na faculdade. Até porque isso, os próprios professores, na realidade, às vezes não dominam isso, né? Então, nós somos obrigados a ir para o médico, tá, para levar o que ele poderia passar e até ensiná-lo como manipular. Tá? Como montar as formulações, porque muitos deles não sabem, né? Ou a maioria deles não sabe. Então, como o nosso setor tem uma vantagem sobre a indústria até lançar um medicamento, ou um suplemento, ou qualquer coisa dessa, ela leva um grande tempo, por quê? Ela vai preparar todo o registro daquele produto, preparar a linha de produção, etc. Eu não tenho que fazer nada disso. Na realidade, eu compro um medicamento, eu compro um determinado sal, um determinado fármaco, e isto, na realidade, eu não tenho que registrar nada disso. Por quê? Porque eu não vou vender para um grande público, eu vendo só através de uma receita médica. Então, eu me adianto à indústria. Então, eu preciso informar antes da indústria, às vezes, que já está disponível. O senhor vai lá, ele vai lançar não. E a gente trabalha, a farmácia também não trabalha só com médico. Nós trabalhamos com odontólogos, nós trabalhamos com veterinários, nós trabalhamos com fisioterapeutas, com nutricionistas e médicos. Tem uma área nós temos de saúde. Uma área, toda a área que pode prescrever, na realidade, a gente acaba fazendo essa propaganda médica. E todo esse material é importado e tem controle rigoroso. Todo.
Hoje a Anvisa melhorou muito o controle sobre as matérias-primas importadas no país, né? Nós estamos caminhando por um processo muito parecido com o americano, onde todas as matérias-primas devem ter registro dentro da agência, né? E ter um processo de fabricação bem claro, tá? Que é um processo internacional, padrão, etc. Então nós estamos caminhando muito rapidamente para isso. Acredito que dentro de uns 5 anos nós devemos talvez ter isso bem florescido no país. Senhor, obrigado por essa conversa aqui, foi muito interessante. Eu As pessoas agradeço. que tomam remédio o tempo todo. Então, assim, acredito estar com um misto de preocupação e tranquilidade, né? Oh, meu Deus, que bom, meu Deus, não é? Porque é um mercado que está em ebulição, né? Parece que é assim, aquela coisa, ombro a ombro, todo mundo disputando o tempo todo. Nós crescemos muito. Nós somos um dos países que mais cresce a venda de medicamentos do mundo. Esse crescimento das classes no país favoreceu o crescimento muito grande de medicamento, graças a Deus, da população ter acesso a medicamento que não tinha anteriormente. E o genérico favoreceu também muito isso, onde barateou muito o medicamento, que deu acessibilidade à população à medicação. E a manipulação está aí para Isso pegar a sua fatia desse mercado aí. Exatamente. Mais uma vez, obrigado aqui. Eu é que agradeço pelo convite. Essa conversa, uma conversa muito interessante. Muito, muito obrigado mesmo. Ok. GV News, a TV da Grande Vitória. A gente volta daqui a pouco com novas notícias. GV News, porque informação é coisa séria.